Pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é muito importante, é extremamente importante, e eu não vou fazer uso da minha autoridade enquanto sacerdote cristão, enquanto pastor, mas farei uso do domínio enquanto pesquisador, ou seja, dos assuntos que eu domino pesquisando, enquanto escritor. Escrevi um livro recente para vocês sobre quem matou Jesus, os políticos. Como a política, na época de Jesus, tentou silenciar o salvador da humanidade, porque o seu discurso, a sua pregação, assim como de João Batista, feria o status quo. Feria a estrutura de poder político que se transferia para o social, certo? A estrutura de poder, que era o combinado, que é aquele conluio gostoso entre líderes religiosos, sacerdotes, a voz de Deus na terra, certo? O poder político de fato, que era Roma, e todos aqueles que aspiravam ao poder. Cada um comia um pouquinho do bolo, e todo mundo ficava feliz, acabando com os dissidentes. Era assim que saduceus e fariseus operavam, juntamente contendo os herodianos, contendo os zelotes, contendo os sicários e todos os outros grupos rebeldes que buscavam tirar o poder romano dali. E Roma gostava disso, porque Roma estabelecia aquela paz de negligência salutar. Desde que vocês paguem os impostos para Roma, nós permitiremos que vocês exerçam a fé de vocês, essa fezinha de vocês aí. Roma agia desse jeito, ok? Então, preste atenção, porque nós estamos neste ponto aqui no Brasil, hein? Vamos lá. Olha preste atenção nos dados estatísticos que eu vou citar para você. Se tem algum cristão evangélico aqui, pentecostal e neopentecostal, compartilhe esses dados, esses números, esse vídeo. Por que estão atacando tanto o Pablo Marçal em São Paulo? Um critério é o balizar para atacar o Pablo Marçal. Um critério. Ele não é cristão evangélico de verdade. Ele não é um cristão evangélico genuíno. Será que este é o critério de verdade, gente? Será que nosso argumento será tão falho e tão pequeno assim, tão baixo assim? Não precisa ser para mim, que sou historiador, sou pesquisador, escritor. Não precisa ser para mim, não. Para qualquer pessoa. Será que vão usar um critério tão baixo assim? Nivelando o entendimento das pessoas que seguem estes líderes tão por baixo? Vai nivelar o entendimento das pessoas assim? O nível intelecto da audiência tão por baixo assim? As pessoas não têm a memória tão curta assim não, gente. Por quê? Se o critério, preste atenção nisso, se o critério cristão evangélico genuíno praticante for o sine qua non mais importante, vital para se eleger um político, na eleição passada para presidente, os mesmos pastores que deram púlpito para Bolsonaro, que fizeram jejum por Bolsonaro, que fizeram live por Bolsonaro, que fizeram caminhada profética por Bolsonaro, jamais deveriam fazer. Por quê? Bolsonaro xinga palavrão, Bolsonaro é católico apostólico romano, e Bolsonaro era bem áspero em muitas vezes. Eu entendo tudo isso. Entendo tudo, por filosofia política, por estudar o tema. Eu entendo perfeitamente, porque ele falava daquele jeito, atuava daquele jeito. Agora, ele era um cristão evangélico genuíno? Pá, vamos parar de antagonismo. Não é verdade. Por favor, nossa audiência não é tão rasa assim, em termos de entendimento. O povo vai lembrar. Por que, então, apoiavam Bolsonaro? Porque ele representa uma causa. A causa contra a ideologia de gênero, a causa contra a perseguição cristã, a causa contra a ideologização de jovens nas escolas, a causa contra o politicamente correto, a causa contra a censura, a causa contra a destruição da família. Ele representa essas vozes que tentam gritar diante da pressão global da Agenda 30, etc. Contra a família, contra os nossos valores, contra a nossa fé. Correto? E por que agora estes mesmos critérios não estão sendo utilizados para apoiar o Pablo Marçal? Pablo Marçal não é um modelo de cristão perfeito evangélico? É óbvio que não. Eu não estou elegendo um sacerdote, eu não estou indo fazer parte da igreja dele, e não é um modelo de cristão perfeito para mim. Mas por que eu deixaria de apoiar alguém que diz abertamente em cadeia nacional e ao vivo qual é o seu modelo de político, José do Egito? Qual é o seu exemplo a ser seguido? Jesus de Nazaré. O que você vai fazer nas escolas? Eu vou acabar com a ideologia de gênero. Eu sou contra o abor, sabe? A retirada dos pequenos. Eu sou a favor da família tradicional.
Eu sou contra todos os princípios que afrontam a fé cristã. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo. Eu sou contra a censura nas redes sociais. Meu Deus, se essa pessoa não for o exemplo, pelo menos de proposta política e de compatibilidade de princípios que a igreja cristã evangélica, pentecostal, neopentecostal, históricas, tradicionais, defendem, eu não sei mais o que é. Não estamos falando se essa pessoa vai falhar, vai errar, vai pecar. Se essa pessoa xinga palavrão ou não, problema dele. Se ele quer se comunicar desse jeito e que para ele isso transmita que a língua dele não será controlada por alguma dominância cultural ideológica utilizando o normativo gramatical ou linguístico. Isso é problema dele. Eu não xingo palavrão, vocês nunca vão me ver xingando palavrão e nunca vão me ver aqui gritando e ofendendo ninguém. Mas o critério tem que ser o mesmo. Então, os pastores que hoje estão atacando o Marçal não estão olhando para os dados e para os números. Ou talvez estejam olhando e vocês não perceberam. Talvez isso daqui prove que eles vão perder o cabresto do povo. Ou seja, eu vou deixar de ter a proeminência no pensamento evangélico. Eu vou deixar de ser o líder que dita quem é A, B ou C para a política do Brasil. Agora, escute isso daqui, cristãos evangélicos. Eu escrevi um livro, como eu falei para vocês no começo. Quem matou Jesus? Os políticos. Vocês devem ler esse livro. Com muito carinho eu falo, tá? O link está aqui embaixo para vocês. Preste atenção no que eu vou colocar para vocês na tela agora. E aí vocês compartilham para todo mundo. Eu falei que seria rápido e objetivo. Olha isso aqui. Duas pesquisas. Primeiro, uma da IPEA e outra da USP. A USP que se inclina à esquerda totalmente, mas o Instituto de Pesquisa ligado à USP apresentou alguns dados para a gente. Até 2000, presta atenção nisso, o IPEA disse, e a USP corroborou com esse dado, confirmou, contribuiu com esse dado, pesquisa do IPEA. Até 2032, os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, aqui, gente, eu não estou dizendo que este número é também qualitativo, estou falando só de quantitativo. Não está tendo qualidade na abertura de igrejas evangélicas. Nós sabemos disso, porque as anomalias teológicas estão aí, explodindo, né? Cheio de profeta do Pix na internet, cheio de herege aí na internet, explodindo. Então, não estamos falando de qualidade de abertura de igreja e de novos pastores, de novos líderes. Estamos falando de quantidade. Até 2032, nós seremos, eu estou me colocando enquanto pentecostal, nós, pentecostais e neopentecostais, segundo dados estatísticos, seremos a maioria da população brasileira. Talvez para você dimensionar, o que a Europa demorou 500 anos para se tornar cristã, de modo geral, incluindo todos, o que a Europa demorou 500 anos, nós demoramos décadas. Olha a proporção disso. Olha o poder disso de transformar a mentalidade, salvar pessoas, transformar, inclusive, questão de posicionamento político e ideológico, questão de ensino. Preste atenção nisso, irmãos. Isso é muito importante. Segundo o IPEA, e isso é corroborado pela USP, é confirmado, ratificado pela USP, pesquisa da USP. Os evangélicos representam 52%. Em termos de cristãos no Brasil, 52%. Em 2032, seremos a maioria da população brasileira. Olha o poder que isso é. Ser o líder destes, falar em nome destes, é status, é poder, é autoridade, são favores, você tem muitos apadrinhados. Então preste atenção. Por que estão atacando hoje o Marçal, amanhã pode ser o Rafael, amanhã pode ser qualquer outro, que se coloca como um líder independente que pensa, que pode não ser um modelo de pastor e cristão. Eu estou criando situação hipotética, mas é um político que comunica com os meus princípios e meus valores. E se eu já utilizei este critério, comunicar com os meus princípios e os meus valores, um critério para escolhê-lo como um candidato ideal para representar a voz dos evangélicos, automaticamente tem um aqui, então eu preciso apoiar. Eu não posso fazer isso no passado e hoje eu não faço. Por quê? Por coligação, por esquema político, por ter algum favor, enfim, eu sei lá, por conflito ideológico, por conflito teológico. Não posso, porque o outro cara nem era crente, eu dei o púlpito, fiz jejum, fiz oração por ele. Então tem alguma coisa errada. Agora, guarde isso aqui que eu vou te dizer. Sabe quantas igrejas evangélicas se abrem no Brasil por dia?
Sabe quantas igrejas evangélicas? Cerca de 17 a 19 igrejas evangélicas neopentecostais se abrem por dia. Um político olha para isso, ele vê só um número. Eu vejo outras coisas. Eu vejo a chance de mudar o país, a chance de salvar pessoas, a chance de curar famílias, de restaurar casamentos, eu enquanto sacerdote, enquanto ministro cristão, ok? Ok, meus irmãos? Agora, um político olha para isso e vê número. Ele vê o quê? Cabo eleitoral, ele vê eleitorado, ele vê base, ele vê a chance de ser a voz deste número. Então preste atenção, tem muita coisa em jogo que nós deveríamos olhar para a eleição de São Paulo e perceber, meus irmãos, que embora Marçal ele possa errar, ele possa pecar em algum momento, nós não estamos olhando para um candidato de uma eleição municipal, pegando ele como modelo de crente, como modelo de cristão. Mas se os valores dele tocam diretamente, se conectam diretamente ao que nós pregamos, à nossa fé, entendendo que daqui a 8 anos nós seremos a maioria expressiva da população brasileira, nós precisamos de tais representantes. Marçal tem muita coisa para amadurecer em termos de globalismo, Marçal tem muita coisa para amadurecer em termos de declarações que ele já fez se comunicando com seus alunos, seus mentoriados, né, contra a igreja que ele já deu declaração, está sendo utilizado contra ele por infantilidade, por afã, certo? Para poder tentar, de certo modo, lacrar com a sua base. Ele errou nisso? Errou. Mas quem não erra? Quem ainda não vai amadurecer? Quem aí está pronto? Ninguém está pronto. Todo mundo está brilhando um dia mais que o outro como a luz da aurora. Então, nós estamos escolhendo políticos e tem pastores querendo que você olhe para um político como um pastor. Político é político. Se ele tem abertamente declarações a favor dos nossos princípios, dos nossos valores e do que nós pregamos e do que nós comungamos, o mínimo que eu tenho que fazer é apoiar esse cara. E, para mim, o fator decisivo é, se todo o sistema está contra ele, se a mídia está contra ele, eu estou com ele, não importa quem seja. Se a mídia está de um lado, eu estou do outro. Se os globalistas mandam fazer uma coisa, eu faço o oposto. Eu já aprendi, essas são as minhas máximas aqui no canal. Eu vou parar por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixo o link importante, inclusive, do livro aqui para vocês. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.